Breaking News, CNN. 3 horas e 49 minutos, o ministro Alexandre de Moraes acaba de divulgar a decisão que autorizou a operação contra empresários bolsonaristas na semana passada, na terça-feira passada. A decisão foi mantida em sigilo. O ministro, neste momento, tirou o sigilo tanto da decisão em que autorizou, quanto da representação em que a própria Polícia Federal, por meio do delegado, que eu vou trazer o nome aqui. Gente, só a representação na qual a PF pede a batida contra os empresários tem 18 páginas. O delegado Fábio Alvarez Schor foi o responsável por esse pedido. Eu encaminhei aqui para o nosso time, eu compartilhei com eles a decisão que você vê em primeira mão aqui na CNN. Foi liberado o sigilo, então, portanto, agora é público para todo mundo. O ministro assinou a liberação do sigilo. A gente estava em cima do lance e traz aqui para vocês. A decisão do ministro Alexandre de Moraes tem 32 páginas. 32 páginas. Nós vamos aqui direto para o local onde o ministro informa a motivação. Nós vamos fazer daquele jeito que você sabe que a gente faz no CNN 360. Primeiro, esclarecendo, teve bloqueio de contas bancárias e das redes sociais? O ministro diz, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político também, absolutamente idênticos aos investigados no inquérito das milícias digitais, com a nítida finalidade de atentar contra a democracia. Portanto, em face das circunstâncias apontadas, imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias que não podem ser utilizadas como escudo para a prática de atividades ilícitas. Assim, se torna necessária, adequada e urgente a eventual propagação de discurso de ódio, subvenção à ordem e incentivo à quebra à normalidade com o bloqueio de Facebook, Twitter, Telegram e Instagram. No mesmo sentido, torna-se adequado e urgente o bloqueio das contas dos investigados diante da possibilidade da utilização de recursos para o financiamento de atos ilícitos. Ou seja, os empresários tiveram também as contas bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos entender aqui agora o que foi que a Polícia Federal argumentou, né? O ministro diz, trata-se de um pedido instaurado a partir da reportagem do site Metrópolis, o Guilherme Amado, que revelou a existência dessas conversas. Segundo o noticiado, o grupo reúne empresários de diversas partes do país, como Luciano Hang, Afrano Barreira, José Isaac Pérez, José Cury, Ivan Vrobel, Marco Aurélio Raimundo, que é o dono da Mormai. Consciência das reportagens, o senador apresentou também, Randolfo Rodrigues, uma manifestação pedindo a apuração. Vai parar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que acrescenta ainda um pedido da Associação Brasileira de Juristas, Associação de Juízes para a Democracia, Associação Americana de Juízes e do Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados da Ministério da Magistratura. Também houve um pedido do Ministério Público do Trabalho para que, então, se houvesse uma investigação sobre esses empresários. Bom, pedia-se ali, né, determinação dos alvos desses empresários no inquérito das milícias digitais, que houvesse apreensão dos celulares ali para entender o sigilo telefônico e telemático desses empresários que aparecem ali estimulando ou falando em golpe de Estado como alternativa a uma eventual derrota de Lula. A participação desses empresários no 7 de setembro, inclusive com financiamento, esse ato que está sendo chamado pelo presidente Jair Bolsonaro, a oitiva, o depoimento dos empresários e vista a Procuradoria-Geral. Outras deputadas também foram ao Supremo Tribunal Federal. Deixa eu pedir para trazer aqui a Renata, o Yuri e o Leandro, que eles estão lendo junto comigo, eu consegui passar ali para todo mundo.
O que pediu a Polícia Federal, segundo o relato do ministro? O afastamento do sigilo telemático, ou seja, a quebra do sigilo dos celulares dos empresários para que se tivesse acesso ao conteúdo armazenado na nuvem, ou seja, mesmo que as mensagens fossem apagadas, que se pudesse acessar mensagens trocadas e apagadas. Caso fosse deferida a medida de acessar esse telefone, a PF também pedia autorização de acesso imediato e exploração dos aparelhos celulares, ou seja, a apreensão dos aparelhos. A autoridade policial, o que a PF disse, né? Sustenta que chegou ao seu conhecimento que uma orquestração de pessoas socioeconomicamente ativas, no sentido de praticar crimes, inclusive que a PF trata como associação criminosa e também trama para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse grupo de empresários, segundo a PF, a pretexto de apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, demonstra, abre aspas, aderência voluntária ao mesmo modo de agir da associação investigada no inquérito das milícias digitais, com foco nos mesmos objetivos: atacar integrantes de instituições, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar a polarização, gerar animosidade, promovendo o descrédito dos poderes. O delegado disse ainda que, as medidas precisavam ser tomadas rapidamente, considerando, de novo, o momento pré-eleitoral de acirramento da polarização e destacando que as condutas podem resultar em ações violentas por adesão de voluntários, considerando o meio em que se praticam, os aplicativos, cooptação de pessoas em razão do poder econômico, inclusive com menção a pagamento de bônus em dinheiro ou prêmio para os funcionários que aderissem a atos e votassem a favor do presidente Jair Bolsonaro. Isso aparece nas conversas investigadas. A PF ainda diz que mensagens de apoio a atos violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, ataque ou ameaças contra pessoas, principalmente considerando o ingrediente do poder econômico e político que envolvem essas pessoas, esses empresários, tais mensagens demonstram a intenção, bem como apresentam a potencialidade de instigar uma parcela da população.